noite, povo de Deus. A paz do Senhor só para quem respondeu meu boa noite. Amém. Glória a Deus. Mais uma aula sobre escatologia, no livro do Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo 6, então, por favor, convido a todos a abrirem suas Bíblias. Apocalipse, capítulo 6. O cordeiro abre os selos. O primeiro selo, aí vai falando do segundo, do terceiro, do quarto, até o sexto selo. No 7, capítulo 7, tem um interlúdio antes do sétimo selo. Muito interessante. Então vamos ler, orar, começarmos a estudar, continuar estudando este livro maravilhoso e o Apocalipse mesmo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um ar, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma colher de espada. Terceiro selo. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz de meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o porteiro abriu o quarto selo, ouvi a voz, quarto ser vivente dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo do seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade que por meio das feras da terra. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram com grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas em vindas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que os ser mortos igualmente em isso. O sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, que sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como sábanas de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como fogueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus fios verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho contra os encolos. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. Então, queridos, no capítulo 4, os irmãos lembram do trono de Deus, a gente estudou o trono de Deus, e o culto que estava havendo lá no céu. Então, João foi levado para o céu e ele viu um culto, o Deus sentado no trono, todos os representantes da antiga aliança, da nova aliança, todos os representantes da criação, e os anjos louvando, todos os seres louvando ao Senhor. Depois o culto continuou, quando João percebeu que na mão direita daquele que estava sentado no trono havia um rolo, havia um livro. Esse livro tinha 7 selos, estava fechado com 7 selos. Ele lamentava porque ninguém podia abrir. Até que foi revelado que o Cordeiro, Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que tem 7 chifres e 7 olhos,
poderia abrir, ele era digno de abrir este livro selado. Então, o culto continua com a abertura dos selos. Então, Jesus vai lá e toma como uma autoridade, toda a autoridade pegada a Jesus, e ele podia abrir, desenrolar e revelar a história, revelar tudo o que estava para acontecer e tudo o que estava acontecendo. Lembrando que, começo do livro do Apocalipse, quando o anjo apareceu para João, falou assim, ó, escreve tudo o que você vê. Escreve as coisas que são e as que hão de vir. Então, no Apocalipse, tem coisas que estavam acontecendo na época do Império Romano e tem coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Eu quero que os irmãos atendam, minhas irmãs, o Apocalipse não é um livro cronológico. Tem gente que pensa isso, que a abertura dos selos, por exemplo, é uma cronologia. Não, vai abrindo do primeiro, depois abre o segundo, então tem que acontecer isso até certo limite, aí abre o segundo. Aí tem que acontecer isso até certo limite, aí abre o segundo. Os irmãos vão perceber que não é assim. Não tem coisas que estavam acontecendo no Império Romano, tem coisas que estão acontecendo até hoje, está revelado aqui, e tem coisa que vai acontecer ainda no futuro. Tudo bem até aqui? Então tem essa outra visão, o anjo chama, os servidentes fala desses famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, que virou filme de ação, virou história de quadrinhos, virou música, virou banda de rock, conta um monte de mitos sobre esses 4 cavaleiros do Apocalipse. A gente apresenta dados hoje, acho que até o quarto mesmo, vamos ter muito a aula, mas eu quero deixar o quinto e o sexto selo, que já é a abertura da primeira trombeta. Então, pelo menos os 4 primeiros selos, vamos entender o que eles significam neste texto. Mas eu gostaria de chamar a atenção, olha, Zacarias, capítulo 1, vamos abrir lá, por favor, quem tiver a sua Bíblia. Que são 2 textos que é pano de fundo para atendimento da palavra de Deus, para o entendimento dessa profecia. Também, o livro do Apocalipse é baseado no Antigo Testamento, é baseado na Bíblia. Então Deus não tirou umas profecias do nada. Não tem nada para fazer aqui, João está no isso aí de parte dos mesmos, eu não vou revelar umas coisinhas aqui para João para passar algum tempo. Já tinha tudo planejado. Deus já tinha profecias no Antigo Testamento. Deus tem coisas para cumprir, que se cumprir em Cristo e coisas para se cumprir. E lá em Zacarias tem uma profecia, Zacarias capítulo 1, coisa que eu estou bem certo lá, é isso. A partir do versículo 7, vou falar a primeira visão de Zacarias, é profeta escatológico. O que é um profeta escatológico? Deus revelou para ele coisas que iam acontecer, coisas que estavam acontecendo com as tribos de Israel, e coisas que ainda iam acontecer. E neste capítulo, já no primeiro capítulo, que ele chama o pessoal ao arrependimento, e a partir do versículo 7, ele diz assim: no 24º dia do mês, no 10º, que é o mês de Zedat, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão. Eis que um homem montado num... Vocês não estão olhando comigo? Não? Cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras e havia um vale profundo. Atrás dele achavam cavalos vermelhos, baixos e brancos. Com 3 cavalos, vermelhos, baixos e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-lhe o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: o Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra os quais estás indignado, faça 70 anos? Respondeu o Senhor
palavras boas, palavras consoladoras, a qual o anjo me falava comigo. E este disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque estava o povo indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei para Jerusalém com misericórdia. A minha casa dela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel estará estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Amém, amém e amém. Esta profecia que aparece no Apocalipse, aparece um quadro, cavalos, aqui aparecem 3 grupos de cavalos, vermelhos, brancos e pardos, por que vai, né? Muito bem amarrado, né? Então aparecem esses cavaleiros e que eles percorrem a terra. E eles falam que já percorreram a terra e que agora está tudo tranquilo. E Deus então fala, por promessa para Jerusalém: olha, esses cavaleiros, eles vieram, eles percorreram a terra, eles têm todo o controle de tudo que está acontecendo. E eles vieram para livrar vocês do mal, livrar vocês da escravidão, e vai se levantar contra as nações que estão oprimindo o povo de Israel fazem 70 anos. Então, estes cavalos trazem a misericórdia de Deus e traz o juízo de Deus sobre as nações. É a mesma visão que vai ter lá em Apocalipse. Apocalipse nós vamos ver que traz a misericórdia de Deus para o povo agora, não mais o povo de Jerusalém, que essa profecia era para o povo de Jerusalém, mas também agora para o povo da igreja, que estava sofrendo perseguição, e as nações que estavam se levantando contra o povo de Deus. Então, tanto as nações que se levantavam no Antigo Testamento, e agora com o Império Romano especificamente, estavam se levantando contra o cristão, contra a igreja, contra o povo de Deus. Deus fala que vai consolá-los, os que estão sendo mortos, perseguidos, escravizados, e que se vai se levantar para derrotar essas nações. Então, João tinha isso como promessa de Deus desde lá com Zacarias. O povo conhecia essa profecia. Isso que eu falo. Quando os primeiros cristãos ouviram essa carga, eles entenderam imediatamente, porque era comum eles conhecerem essas profecias e conhecerem essas histórias. Então, João, um bom conhecedor do Antigo Testamento, ele sabia dessa profecia. Então, quando o anjo mostra lá no céu esta visão, remete a esta visão que está em Zacarias. E Mateus capítulo 24, um texto escatológico famosíssimo. Então, não só em Apocalipse existem textos escatológicos. Os textos que falam acerca do fim, os textos que falam da segunda vinda de Jesus, estão espalhados pela Bíblia. E tem um famoso que vai dizer de Mateus capítulo 24. Você que os irmãos também acompanham essa leitura, porque esses 2 textos servem de pano de fundo para a gente compreender o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 6. Encontrado? 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus, assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: diz-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Está falando de escatologia aqui? E que sinal haverá da sua vinda? O Senhor virá. Então, dá um sinal para a gente, os discípulos pedindo. O que vai acontecer? Versículo 4. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário a ação acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão.
Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus não fala especificamente a data, não fala especificamente a curiosidade que eles tinham, mas fala da necessidade do evangelho ser pregado. Mas enquanto o evangelho vai sendo pregado, e as pessoas vão aceitando esse evangelho, o que vai acontecer na terra? Guerras, rumores de guerra, fome, nação contra nação. Tudo isso é apenas um princípio das dores. Depois eles serão atribulados, perseguidos, eles vão matar vocês, eles vão odiar vocês, e as nações todas odiarão o cristão por causa do seu nome. A iniquidade vai aumentar, o amor de todos quase se desviará. Então Jesus fala que coisas acontecerão antes do fim. Tudo bem com esses dois textos? Entenderam Zacarias 1, 7 a 17? Os cavaleiros anunciaram a paz, só que veio guerra através das nações. Aqui, Jesus Cristo anunciou o fim, como acontecerá este fim, o que precisa acontecer para o fim chegar. Voltemos ao Apocalipse, com esses dois textos nas nossas mentes, e analisarmos juntos estes cavaleiros do Apocalipse. Tinha os cavaleiros do Zodíaco, eu gostava da muito adolescente. Você tem a né? Assistia Cavaleiros do Zodíaco? Você é mais jovem, verdade. Esqueço. Apocalipse 6. Vamos voltar então. Vi quando o Cordeiro abriu. Então lembra, quem que era digno de abrir o livro? Só o Cordeiro, só Jesus podia abrir. Mas João estava vendo, ele assistiu tudo de camarote. Abriu um dos 7 selos e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz levando. Vem. Então, João estava presente nessa visão, culto lá acontecendo, os anjos cantando, como nós vimos a doxologia na última aula, capítulo 5. Então, continuou, Jesus pegou o livro para ler. Então, percebe o culto? Tem palavra, tem oração, tem livro. Aí, chega mais perto. Como se João vendo. Olha o texto aqui. O texto agora está aberto. Você vai ler o texto. Você vai ver o que está sendo revelado neste texto. Mas não só foi um livro, uma leitura, mas um livro em 3D. Já existia tecnologia em 3D na época de Jesus? Não. Mas João já teve a visão, ele viu literalmente, né? Não só leu, mas ele viu literalmente nesta visão que Zacarias teve um sonho. Zacarias não viu literalmente, João viu. Mas Zacarias, ele até se estava falando de noite, ele teve uma visão. Então ele teve um sonho desses cavaleiros, mas quando ele chama João para se aproximar e para ver, e João declara no versículo 2, porque Deus falou, tudo que você vê, você escreve. Então, no versículo 2 diz assim, vi então, eis um cavalo branco. Então, o primeiro cavaleiro é branco. E o seu cavaleiro com um arco. Então, o cavaleiro branco tinha uma arma. Ele tinha um arco em suas mãos. Com que lhe foi dada uma coroa. Tem coroa aqui? Consegue chegar uma coroa aí? Mas não tem, é bater. O cavaleiro tem uma coroa na sua cabeça. E o que mais ele descreve? E saiu vencendo e para vencer. O Apocalipse conta a história da salvação, desde a conquista de Jesus à morte. Então, no capítulo 1, ele fala, para as cartas ele fala, eu sou aquele que estive morto, mas
venci. Estive morto, mas eu ressuscitei. Então, desde o capítulo 1, tem essa descrição de Jesus como aquele que esteve morto e venceu. O que é o Evangelho? O nascimento e a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Então, tudo que Jesus fez no Evangelho foi para conquistar a salvação. E Jesus veio trazer esta vitória. Existem duas interpretações básicas deste primeiro cavaleiro, mas são muito antagônicas. Algumas linhas, vocês vão entender quais são, interpreta como o anticristo, que o primeiro cavaleiro branco é o anticristo por causa dos outros três. Mas a Igreja Reformada, e a grande maioria dos teólogos, descreve esse cavaleiro como o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo e o seu Evangelho. Então, o cavaleiro branco, depois do capítulo 19, eis que os céus se abrem, e quem vem com o cavalo branco? Jesus. Na segunda vinda de Cristo, é descrito como esse mesmo cavaleiro que sai, que abre os céus, que vem voltando um cavalo branco junto com milhares e milhares de anos para buscar a terra. Então, no capítulo 19, ele aparece de novo. Aqui, ele aparece primeiro como o primeiro cavaleiro, para cumprir-se aquilo que estava escrito em Zacarias, que ele protegeria não só Jerusalém, antigamente, mas agora o povo, a igreja, eles estão sendo perseguidos. Então, este cavalo branco, que tem uma coroa e que tem um arco. O arco no Antigo Testamento aparece também nos profetas, o símbolo da vitória. Então, aparece um cavaleiro com um arma, um soldado com um arco, ele atirava uma flecha, um sinal que eles venceram a guerra. Então, o arco é o símbolo da vitória. E ele, como rei, ele saiu vencendo e para vencer. Quando que Jesus saiu vencendo? A ressurreição. Quando que Jesus saiu vencendo? Na ressurreição. A ressurreição é a vitória deste cavaleiro. Então já começa a falar lá que quando ele venceu a morte, quando ele saiu com essa coroa, quando Jesus Cristo conquistou a coroa? Quando Jesus conquistou a coroa? Na ressurreição. Aqui na terra, que tipo de coroa que ele ganhou? De espinhos. Mas, na ressurreição, ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele foi coroado no céu. Diz que ele é digno de abrir este selo. O diabo, ou o anticristo, nem aparece aqui ainda, porque não é digno de abrir esse selo. Mas esse que venceu a morte e saiu vencendo e para vencer. No final do livro do Apocalipse tem a Guerra de Armagedon. Já ouviram falar da Guerra de Armagedon? Virou filme também, virou videogame, virou banda de rock também. Os roqueiros adoram Apocalipse. Armagedon é a luta final, o juízo final. E se você ver lá, na situação, nós vamos chegar no capítulo 20, quem que vence? Jesus. Como que ele vence? Acho bonito esse texto. O sopro da sua boca. Apenas um sopro. Então lá, todos os reis da terra se levantam, a besta, o anticristo, todos vão se encontrar lá no lugar específico, no Egito, e Jesus chega por último, nesse cavalo, destrói. Assim como ele construiu com o seu sopro, com a sua palavra, ele vai destruir com o seu sopro a sua palavra. Então, ele descreve aqui que tudo está nas mãos de Deus. Nenhuma guerra acontece na terra sem a vontade permissiva de Deus. Tudo está no controle. Só ele pode abrir o livro, só ele pode desenrolar essa história, só ele tem o controle de todas as coisas. Então ele afirma que ele saiu vencendo a ressurreição, a vitória de Cristo, e para vencer, a vitória de Jesus Cristo é garantida. Então, assim como os cavaleiros em Zacarias voltaram e falaram assim: já não percorremos a terra, está tudo tranquilo. Ele mostra ali para Jerusalém que tudo está, norte, sul, leste, oeste, tudo está sob controle de Deus. E tudo está mesmo sob controle de Deus. Então nós entendemos que esse primeiro cavaleiro,
que saiu vencendo, saiu da morte, saiu do Hades, saiu da mansão dos mortos, vencendo, e para vencer é o próprio Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo que saiu vencendo e para vencer. Até porque João estava preso por causa de Cristo e do seu testemunho. Estava testemunhando a palavra de Deus. Ele estava testemunhando o Evangelho e ele foi preso. Estava preso por causa disso, desse Evangelho. Então, o Evangelho inaugurou o reino dos céus e a vitória sobre Cristo. Só que, quando Jesus saiu vencendo e para vencer, o diabo falou assim: desisto. Contra Jesus eu não vou lutar. Muito pelo contrário. Desisto. Vou deixar esses cristãos em paz. Não foi isso que aconteceu. Por isso que ele tem a visão dos outros cavaleiros. Olha o versículo 3. Quando abriu o segundo selo, não era? São 7 selos. O primeiro selo, saiu um cavaleiro branco com a sua arma, a sua coroa e com a sua vitória. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, chega mais aí, João, vem ver o que está acontecendo no segundo selo. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O primeiro cavaleiro é Jesus no seu evangelho. O segundo cavaleiro é a guerra contra este cavaleiro. É a guerra contra este evangelho. É conhecido como a guerra, todos interpretam certo como a guerra, mas a guerra contra a igreja. Então, quando o cavaleiro saiu vencendo e para vencer, o diabo não vai perder sem lutar. Ele está lutando. E lembra lá em Mateus 24, Jesus falou assim: haverá guerras e rumores de guerras. Então, no mundo terão guerra. Estava tendo perseguição na época do Apocalipse, na época de João? Sim. Teve outras perseguições, outras guerras contra os cristãos na história? Sim, bastante. Então perceba que não, Jesus não está falando só daquele período. Jesus está falando de toda a história. Todos se levantam contra o Evangelho em todos os tempos, em todas as eras. Está descrito aqui. Então não é algo linear que já aconteceu e não vai acontecer mais. É algo que estava acontecendo, mas Jesus mesmo disse que vocês vão ouvir guerras, rumores de guerras e de perseguições. Mas esse cavalo vermelho também é muito simbólico. Lembra lá no capítulo 4, descrição do templo? Tinha uma pedra que representava o próprio Deus, o brilho de Deus, que era uma pedra branca, um jaspe branco. E o porco era branco. Depois tinha ao redor do túmulo, do templo, do templo, uma pedra de sardônio. Sardônio simboliza o sangue. Esse cavalo vermelho, ele simboliza o sangue. É mesmo que aparece lá. Não aparece o vermelho. Aparece a santidade de Deus, o poder de Deus, e aparece o sardônio. Vou colocar lá, você fica com cara de dúvida. Já. Tem branco, então jaspe brilhante, a santidade de Deus, e tem um cartão vermelho, que é descrito lá no capítulo 4, que é o sangue derramado do pecado e o sangue de Cristo, duplamente. Mas aqui é só o sangue sendo derramado. Então tinha uma espada, e a espada era o símbolo da perseguição, aqui como fala de guerra. Com que os romanos matavam? Uma espada. Então, eles entendiam a espada, essa guerra, essa perseguição. Então, este cavaleiro vermelho foi lhe dado tirar a paz da terra. O que Jesus veio trazer para a terra? Eu vos dou a paz. A minha paz vos dou. E o que o cavaleiro vermelho veio tirar? Então, os cristãos da época do primeiro século estavam sendo perseguidos, estavam sendo tirados a paz destes cristãos. E foi permitido. Deus controla, você tem que entender muito bem isso. Deus é soberano, não é? Deus controla o cavalo vermelho ou o diabo? Deus controla
tudo. Quem que endureceu o coração de Faraó? O próprio Deus. E quem que amolecia? Deus controla todas as coisas. Então não pense que esse cavaleiro não está sob o poder, sob o controle de Deus. Ele está no peixe livre. E Deus controla essa perseguição que eles estavam sofrendo. Então foi tirada a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Os homens tinham autoridade através desta espada, através deste símbolo desse cavalo vermelho, de derramar sangue. E também foi dada essa grande espada, para falar que tem poder de guerra e poder bélico do Império Romano. Eles matavam não só cristãos, mas eles matavam até entre si. Eles gostavam tanto de guerra que eles faziam guerra até entre eles mesmos. Então, este está perseguindo o cavaleiro branco, embora ele esteja vencendo e para vencer, a sua igreja será perseguida à espada. A sua igreja será perseguida através das guerras. E aqui está falando mais de guerra espiritual do que guerra física. Embora tenha tido. Muitos cristãos aqui sofreram, muitos mártires morreram. Na época de Nero, muita perseguição. Paulo sofreu na época de Nero. Pedro foi morto. Também foi morto. Na época de Nero, teve muita perseguição. E através da história, a gente vê muita perseguição física. Mas é importantíssimo entender que é uma guerra espiritual que está acontecendo. Então, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo. Então, cada ser vivente tinha 4 seres viventes, lembra? Cada ser vivente chamava ele. Vem ver. Cada representante da criação chamava. Vem ver o que está acontecendo. Então, vi. E eis um cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa frase é enigmática. Ela tinha tirado? A guerra e o cavaleiro preto é uma perseguição econômica, um boicote econômico. Trabalhador, Jesus, recebia um salário de 1 denário por dia. Esse 1 denário por dia era suficiente para comprar coisas para a sua família, para alimentar a sua família. Comprava trigo, comprava peixe, ele comprava azeite, comprava algumas coisas. Então, todo dia ele trabalhava, ganhava 1 denário, e com esse denário ele ia sustentando a sua família. Então, quando esse cavalo preto ele tem uma balança na mão, para que serve a balança? Para pesar, né? Eles pesavam lá uma medida de farinha, 1 denário. Pesavam uma quantidade lá, 1 denário. Isso é barato? Isso é caro. Trabalhar um dia só para comprar uma medida de farinha. 3, né? 3 de cevada por 1 denário e uma medida de trigo por 1 denário. Uma medida de trigo era pouquinho, uma porção de trigo. Caro, não. Muito caro? Sim, muito caro. Então, era uma sanção econômica, uma perseguição econômica. Inclusive, quando vai falar da marca da besta, do 666, diz, para entender isso também, que muitos terão dificuldade para comprar. Vai ser um boicote, uma perseguição econômica. Por quê? O cristão, na época do Império Romano, ele tinha que participar de algumas coisas da cultura que eram totalmente contra a palavra de Deus. Por exemplo, comida sacrificada a eles, eles podiam comprar? Não, eles não podiam comprar, não podiam consumir. Depois Paulo vai até trabalhar um pouco nisso com a igreja, e trabalha com as coisas sobre sacrifício a ídolo, não sacrifício a ídolo, mas não tinha muito isso, que e se eles não adorassem certos deuses, eles não podiam comprar. Na época, fé e política era muito junto.
Então tinha o culto aos deuses, e nesse culto aos deuses tinha lá a feira que eles podiam comprar. O cristão não comprava, porque ele tinha que cultuar aquela imagem primeiro, ele tinha que cultuar. Só que eles falavam, somente Jesus é o Senhor. Então, tá bom? Vocês não vão comprar? Tudo para vocês vai ser mais caro. Qual que é o objetivo? Fazer com que o cristão, que não fosse morto pela espada, fosse morto pela fome. Ah, vocês vão voltar, vocês vão passar fome, vocês vão morrer de fome. Também é uma forma de perseguição. Então, esse símbolo da balança, esse símbolo do preço exorbitante, um denário com uma porçãozinha de farinha e cevada, era demais. E ainda não era para danificar o azeite e o vinho. O azeite e o vinho eram coisas muito caras, e se condenares não conseguir comprar nem farinha, nem cevada, que eles usavam muito para fazer pão, você acha que eles tinham dinheiro para comprar azeite e vinho? Ainda bem que hoje o azeite é baratinho, né? Até hoje o azeite em barreira. Cara, então, eles não tinha nem condição de comprar nada. Aqui fala da miséria, fala desta fome, fala desse boicote. Então, esse cavaleiro preto aqui é uma perseguição econômica, boicote econômico, que também os cristãos sofriam e vão sofrer. Vai aparecer de novo. Depois vai sofrer na perseguição final, vai aparecer esse símbolo dessa balança e este cavaleiro boicotando o cristão. Por isso que dizem até que o cartão de crédito é a marca da besta. O cartão de crédito compra e tal. Acho que não. Besta é quem não sabe usar o cartão direito, mas não é a marca da besta. A marca da besta é uma outra coisa, mas fala que com ela, quem não aceitar vai poder comprar, não vai poder comer. Tem um simbolismo muito forte este cavaleiro. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Todos convidavam ele para chegar perto e ter esta visão. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. E olhei, ó. Versículo 8. Eis o cavalo amarelo. Não tá muito amarelo, não. Tá bem cinza daqui. Mas ele é amarelo. Ah, tem mais embaixo aqui, ó. Olha que bonito, ó. Esse é amarelo. Esse é amarelão, ele tá perto. Mas vê ele como amarelo. Ele é um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado de morte. Sendo esse chamado de morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome. Então, isso conclui o que os outros estavam fazendo. Pela espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esse cavaleiro é a morte. E simboliza não a morte banal, não a morte pela morte. Fez mal. Foi a sétima trombeta do Francês. É não a morte pela morte em si, mas a morte pela perseguição. Jesus passou pela morte? Sim, não, mas venceu. Ele fala aqui que muitos cristãos que passaram, tanto é que no quinto selo, os mártires estão clamando debaixo do templo de Deus pelo sangue derramado, até quando Deus iria vingar o sangue deles que foi derramado. Então aqui está falando deste chamado a morte, e o inferno estava seguindo. Então tinha a morte aqui, se levantava, tinha o Hades. Aqui está traduzido como inferno, talvez na sua Bíblia esteja traduzido como inferno, mas no Apocalipse tem duas palavras para inferno. Tem o Hades, que não é o shampoo, que falar também do shampoo, e não é o leitinho de soja Hades, tá? Pode beber à vontade e pode usar à vontade. Hades simboliza sepultura ou mansão dos mortos. O que significa Hades? Isso, então vocês são muito inteligentes. Então aparece a Bíblia inteira, que quando fala do Hades, fala de sepultura ou mansão dos mortos. Para os judeus,
Sepultura mais no sentido mais do Novo Testamento. Quando fala, por exemplo, no credo apostólico, que Jesus desceu ao Hades. Jesus desceu ao profeta ou Jesus desceu à sepultura? Mansão dos mortos. Exatamente isso. Depois vai aparecer outra palavra que é lá de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, que é a palavra geena, não é a palavra grego Hades. É muito importante a gente diferenciar. Vai aparecer este inferno, que vocês conhecem aí como um lago de fogo e enxofre. O próprio Jesus fala desse lago de fogo e enxofre. Quando Jesus fala dele, ele usa a palavra geena. Quando Jesus fala da morte, ele usa a palavra Hades. Por exemplo, quando Lázaro morreu, ele não fala que Lázaro foi para o inferno. Ele fala que Lázaro estava dormindo e ele usa a palavra sepultura. Ele usa a palavra Hades. E que Lázaro estava no Hades. Então, já vi gente falar que Lázaro estava no inferno. Lázaro não estava no inferno. Lázaro estava no Hades. E Jesus o chamou para fora deste túmulo. Jesus chamou para fora dessa mansão para os mortos, que foi a ressurreição de Lázaro. Então, esta morte, ou essa sepultura, esse Hades que acompanha a morte, é que muitos cristãos, por causa do nome de Cristo, iam parar a própria sepultura. Morriam. Sheol em hebraico. É a mesma palavra, Sheol em hebraico e Hades em grego, mas é a transliteração. Apenas Sheol também significa sepultura ou mansão dos mortos. É a mesma palavra. E essa morte, muitos não tinham autoridade. Esse cavaleiro amarelo aqui, ele tinha autoridade para matar fisicamente, não só por causa de fome, não só por causa dessa balança, dessa injustiça social, e poderiam morrer e ia parar na sepultura por causa da palavra de Deus. Ó. Pode ser a espada, muitos cristãos morreram a espada? Sim, pode ser isso. Pode ser pela fome, muitos cristãos morreram pela fome por causa deste cavaleiro, por causa desse poder do privilégio de controlar o comércio. Quem podia comprar e quem não podia comprar. Então, o cristão que não se ajoelhasse perante a imagem não podia comprar. Então, eles poderiam correr de fome e quando podia, era caro. Então, era um denário com uma porçãozinha de farinha. Então, podia ser pela espada, no Império Romano, dos soldados, podia ser pela morte, com a mortandade. Mortandade é do massacre. Essa palavra aqui, massacre. Tinha dia que muitos morriam. Sabe que o Império Romano, o soldado romano, eles eram tão cruéis que a crucificação era uma tortura muito comum. Que teve épocas que nem tinha cruz suficiente para matar todos os condenados. Quantas vezes morriam 50? Eles condenavam 50 pessoas, aí chamavam de mortandade. Mortandade era um massacre que era realizado. E por meio das bestas, das feras, e tem tradução para essa besta e tem tradução para essa feras. A tradução parece feras ou bestas? Feras. Tem tradução para essa besta, que é a mesma palavra, por meio das feras da terra. Você faz a alusão que muitos cristãos sofreram, morreram também. Era comum no Império Romano, não só no Coliseu, mas nos pequenos teatros que tinham espalhado pelo Império. Cristãos seriam lançados no meio dos leões, por exemplo. Os leões famintos. Jogava o cristão lá, soltava o leão. E o leão ficava brincando, morrendo de fome e atacando aquele cristão. E todo mundo se divertindo. O que Jesus falou? A iniquidade ia aumentar tanto que o amor se esfriará. Jesus, pessoas sem amor nenhum, vendo um cristão sendo perseguido, ou vários, era muito comum isso acontecer. Então, essas feras da terra eram animais selvagens que eram soltos, literalmente para matar estes cristãos que eram condenados pelo império. Então, tinha dado autoridade para este cavaleiro sair perseguindo esses cristãos. Então, percebam que tudo que esse homem conquistou, toda a vitória que esse arqueiro, que esse cavaleiro conquistou recebendo a sua coroa da salvação, com a pureza do seu branco, agora
todos esses 3 cavaleiros se levantaram para perseguir. Eles não podiam matar mais Jesus, porque já mataram. Mas Jesus ressuscitou. Nós não podem mais vencer Jesus, porque Jesus já venceu. Qual o último inimigo que Jesus venceu? A morte. Ninguém pode mais destruir, matar Jesus. Nenhum cavaleiro aqui pode matar Jesus de fome, ou por espada, ou por mortandade, ou com bestas feras. Ninguém pode torturar mais Jesus. Mas eles podem perseguir os cristãos e vão perseguir os cristãos. Até hoje, existe, estava acontecendo no Império Romano. No nosso país, não tem uma perseguição tão literal. Tem? Não. Algumas regiões têm uma certa perseguição, mas não tão forte como foi no Império Romano. Mas, por exemplo, na Índia tem, entre os muçulmanos tem, os cristãos são perseguidos, são torturados, são mortos entre os muçulmanos. Não está falando do Império, mas está falando de todas as nações, de todas as eras, até que Cristo venha. Os seus não falam ainda da vinda de Cristo. Lembra lá que os discípulos perguntaram em Mateus capítulo 24, quando há de ser essas coisas? O que Jesus falou? Ainda vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, vai ter perseguição, vai ter tribulação, vai ter um monte de coisa. Mas ainda não é o fim. Será pregado o evangelho do reino a todas as nações, Mateus 24. Então virá o fim. Então Jesus está pregando o evangelho através da sua igreja, e isso que ele quer deixar bem claro para a igreja, não só para as 7 igrejas do Apocalipse, mas para todas as igrejas, que esse evangelho precisa continuar sendo pregado. Vai ser perseguido? Vai. Vai ser sanção econômica? Vai. Vai ter prisão? Vai. Vai ter animais para matar vocês? Vai. Pode ter. Lembra lá nas cartas? Olha, alguns de vocês vão ser presos em 10 dias. Alguns de vocês serão mortos. Deus fala na carta do Apocalipse que vai acontecer, que estava acontecendo por causa do evangelho. Mas eles falam assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu acho que o cristão de hoje, comparado com o cristão do primeiro século, é muito mimimi, não acha? Se fosse tudo isso aqui, você acha que a gente resistiria? Que a gente é muito acomodado. E nos países em que o evangelho é perseguido, cresce. O evangelho cresce nos países que há perseguição. Será que Deus tem que mandar uns cavaleirinhos desses aí para nós? Esses aqui nós já temos, amém? Amém? Já temos Jesus, a coroa, a vitória em Cristo Jesus. Mas coisas podem acontecer. E Mateus capítulo 24, nós lemos, a primeira parte até o versículo 17, é o princípio das dores. Depois fala da grande tribulação. Quando a gente chegar no texto da grande tribulação, vamos voltar ao texto de Mateus 24. Então, a primeira parte até o versículo 17, 4 a 17, tem a ver com estes selos, tem a ver com esses cavaleiros. Coisas que acontecem no mundo estão, como que eu falo, não é começo, meio e fim. Primeiro selo, fecha o primeiro selo, segundo selo, não. Coisas que acontecem no Império, coisas que acontecem no mundo por causa da vitória do Evangelho de Cristo Jesus. Mas ele saiu vencendo, mas vence. Então, se você tiver que morrer de fome por causa do Evangelho, aqui Jesus, você acha? Não, Jesus, eu morro de fome por causa do Senhor. É, João? Se eu tiver que morrer a espada, hoje não, né? Cadeira elétrica, fuzil, sei lá, qualquer coisa. Por causa do nome de Jesus, será? Que eu seria? É isso que Jesus está falando. De persistir, de ser fiel até a morte. Que fala em Mateus 24. Aí sim você receberá a vitória. Então, queridos, preparar só esses 4 primeiros cavaleiros, os famosos 4 cavaleiros, simbólico, eles simbolizam evangelho, guerra, fome e morte. Então, o evangelho existe, está sendo pregado, mas
guerras no mundo, perseguição dos cristãos, guerra contra os cristãos. Muitos confundem, e aqui não está falando, está tendo muita guerra na Ucrânia, está tendo guerra disso, daquilo, então virá os inimigos. É principalmente guerra espiritual. A guerra é santa, a guerra é espiritual, a guerra é contra Jesus, a guerra é contra a sua igreja. Não está falando aqui, pois vai falar. O texto das duas bestas vai falar de guerras mesmo que estão acontecendo. Mas aqui é guerra espiritual, perseguição ao nome de Jesus. Mas ele já venceu. E você, venceu? Já, Cajuga? Tem certeza? Amém. Alguma pergunta? Eu tenho. O que é Hades? Se você morrer hoje, você vai para o Hades? Você vai para o inferno? Muito bem. Então, eu falei que tem essa confusão. O cristão não vai para o Geena, o lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentro. Mas para o Hades, como mundo vai? Então, se você morrer agora, você vai descer para a sepultura. Você vai descer para a dança dos mortos. Jesus vai te tirar de lá? Vai, ele já venceu a ressurreição, ele vai te tirar de lá. Então não confunda este inferno aqui. Aliás, uma boa tradução deveria colocar Hades, ou sepultura mesmo. Não deveria colocar inferno. Aqui confunde as pessoas por ter duas palavras para o inferno. Sabe o que significa inferno? Separação. Sabe o que significa inferno? Separação. O que significa inferno? Separação. Por isso, quando eu morro, a minha alma se separa do corpo. Quando eu vou para o inferno, a minha alma se separa de Deus. Forte, né? Falar do inferno é muito forte. É essa confusão de separação, de você passa o tudo se separar do mundo temporariamente.